Boa tarde, pessoal. A gente está vindo aqui, então, hoje fazer um bate-papo com o professor engenheiro Cirnei César Cash. Correto, professor? Isso mesmo. O professor Cirnei é engenheiro de produção com mestrado em projeto de produto. Atualmente está mestrando em engenharia de produção na IPS de Setúbal, em Portugal, correto? IPS. Isso aí, IPS. Consultor sênior de melhoria contínua, atuando em empresas do segmento automotivo em Portugal. Tem um histórico de consultorias em 12 empresas no Brasil, nos temas de engenharia de produção. É Master Black Belt em Lean Six Sigma, CGQ e métodos e processos são as principais áreas da atuação do professor. Tem experiência como professor de engenharia, coordenação dos cursos de graduação e MBA, e experiência como supervisor da engenharia de processos e gerente industrial. Então, esse é o professor e a gente vai conversar, então, na tarde de hoje sobre metodologias ágeis, em conjunto com os meus colegas do curso de engenharia de produção da FAOR, Gustavo Friski e Gabriel Luftmont. Boa tarde, obrigado pelo convite, Andriele e Gustavo, também Gabriel. Prazer sempre revê-los e, de alguma forma, trocar algumas ideias com vocês aí, tentando contribuir um pouquinho aqui, se for, né? Prazer é todo nosso, professor, nosso ex-coordenador de curso aí, agora em Portugal, traçando novos caminhos, buscando novas oportunidades, né? Isso Eu acho mesmo. que para começar nosso bate-papo, seria importante o professor trazer em algumas palavras, assim, o que seriam metodologias ágeis para o senhor, como você vê isso na prática? Esse conceito que se fala muito de métodos ágeis, né? E ultimamente a gente viu ele se destacar mais em algumas abordagens, né? Ele, na verdade, já é um conceito que vem de muito tempo, né? E às vezes gera uma certa dificuldade, muitas vezes, de entender a essência do que seria o conceito de ágil, né? Nada mais é do que nós trabalharmos baseados em metodologias, e aí as metodologias podem ser de diferentes maneiras, de diferentes formas estruturais que elas possuam, sendo adequadas a cada necessidade, né? Então, sempre foi muito forte na área de desenvolvimento de softwares, né? Ali onde a gente tem todo um trabalho mais metódico, né? O pessoal segue uma lógica, né? E ali que se percebeu essa necessidade. Então, o fundamento principal de metodologias ágeis é no sentido de nós sermos ágeis em encontrar respostas, né? Então, a agilidade que se refere nessas metodologias que criam esse suporte ágil, eu diria até muito mais no sentido de ser, ou termos ações proativas, né? Nós conseguirmos dentro de um projeto ou qualquer processo, identificar com uma certa antecipação tudo aquilo que pode de alguma forma impactar de maneira negativa no desenvolvimento do cronograma. Então, o método ágil, na verdade, ele traz essa essência, né, de nós conseguirmos ser ágeis nas soluções, identificar as necessidades que um projeto possui antes que aquele inesperado aconteça, né? Isso é o fundamento principal de metodologias ágeis, né? E puxando esse aval agora e trazendo com contexto, então, para o senhor, qual é a correlação que existe entre as metodologias ágeis e o Lean? Eu diria, e se vocês olharem nas literaturas que tratam desses temas, tanto o Lean quanto os métodos ágeis, eles são muito próximos, né? Eu até diria assim, o Lean, ele acaba sendo a base para todas as outras metodologias. Então, o Lean nós entendemos como algo fundamental que vai fazer com que haja uma mudança de comportamento, né? As pessoas vão começar a ter posturas e condutas diferentes quando o Lean estiver implementado, né? E aí vamos fazer uma linha de raciocínio nesse sentido. Quando nós conseguimos partir do básico, vamos lá, 5S, né, que é a organização, limpeza, separação e tal, nós criamos uma espécie de procedimento básico, padrão,
que toda e qualquer empresa deveria ter, né? Aliás, as pessoas deveriam ter isso de forma para si, né? Naquela questão pessoal já entender que tudo parte do 5S. E aí quando nós conseguimos ter isso como parte da nossa vida, do nosso dia a dia, de uma certa forma a gente já está fazendo com que se eliminem desperdícios, sejam eles relacionados a tempo ou qualquer outra possibilidade de perda que exista naquelas atividades básicas do nosso dia a dia, e isso caminha pro Lean, né? Porque o Lean é o quê? É ter ou ser enxuto, ser mínimo nas coisas que a gente precisa para executar alguma coisa. Então, quando eu consigo trabalhar a eliminação dos desperdícios, os 8 desperdícios, eu não consigo criar uma estrutura enxuta se eu não partir do ponto de organização, separação e limpeza. Eu não consigo fazer Lean dentro de um processo produtivo se eu não parar tudo, organizar, retirar aquilo que não serve e deixar o negócio Lean, deixar o negócio enxuto, limpo, né? Agora, quando eu faço esse primeiro encaminhamento, eu acabo criando um cenário propício para tudo aquilo que o processo estiver exigindo, né? E automaticamente eu consigo enxergar melhor o meu processo, consigo enxergar melhor resultados, os dados, as informações que o processo precisa me trazer e que eu vou buscar. E com isso eu tenho possibilidade de ser mais ágil na reação sobre quaisquer variáveis que o processo tem. Então, assim, eu começo organizando, limpando e criando um ambiente saudável, né, a partir dos 5S. A minha evolução dentro dessa ideia é partir para uma mudança de cultura, porque quando as pessoas sabem que 5S tem que ser mantido e não ser feito quando tem uma auditoria de 5S ou coisa parecida, mas manter aquilo todo dia, o dia todo, e ali acaba sendo muito simples e faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, do nosso comportamento, aí eu tenho o quê? Uma mudança cultural, né? O Lean é o quê? Mudança de cultura. Então, quando eu tenho esse pensamento de que tudo precisa ser muito bem organizado, muito limpo, identificado e ter um ambiente saudável, eu acabo tendo uma visão diferenciada daquilo que não faz parte do processo. Ou seja, o próprio operador, ou a pessoa que faz algum tipo de trabalho, algum serviço, ela começa a ser crítica construtiva do espaço dela. E ela começa a ver aonde existem perdas, né? Onde é que está sendo feito o desperdício daquilo que envolve a atividade em si. E aí eu começo a mudança cultural, que é a parte mais complexa de qualquer metodologia que a gente vai usar. Então, não sei se vocês já tiveram experiências com 5S, Lean e tal, até se convencer as pessoas que aquilo é necessário, que aquilo é básico, aquilo é fundamental, a gente gasta um tempo e tem um desgaste bem grande até as pessoas se convencerem, né? E o mais difícil de tudo, em qualquer metodologia, ou, enfim, ferramenta que a gente vai utilizar, a manutenção disso também passa a ser algo bem complicado. Mas a gente precisa persistir, né? Então, quando eu tenho essa cultura implementada e as pessoas abraçam a causa e começam a entender que isso é necessário, que isso é básico, que faz parte, que gera uma diferença muito grande, a gente consegue ter visão mais crítica daquilo tudo e passa a ter possibilidade de ser mais ágil naquilo que nós de fato temos que fazer, sejam atividades, processos, operações, enfim. E aí sim, aí vem a complementar, né, alguma metodologia ágil. Bom, depende do que eu estou fazendo, eu inclusive para implementar Lean, eu posso me utilizar do PDCA, eu posso utilizar eventos Kaizen, utilizar alguma outra ferramenta que acabam sendo o suporte importante que eu preciso no contexto da metodologia, né, para que aquilo se instale de fato na cultura da empresa, das pessoas e se mantenha, né? Então, eu diria assim que dentro do conceito de métodos ágeis, o Lean tem uma ligação direta, muito próxima, extremamente próxima e dependente, inclusive. Né? Para se ter um Lean implementado, eu vou precisar utilizar metodologias ágeis, né? Então, vamos lá, se eu faço a gestão de um projeto de produto, por exemplo, onde eu vou utilizar o PMBOK como referência. O que é o PMBOK? Metodologia. Quando eu tenho metodologia, vocês talvez lembrem que eu falava em aula, né? A metodologia ela é composta por ferramentas, né?
Então, cada ferramenta tem a sua função, e quando eu trabalho com 3, 4 ou 5 ferramentas, eu tenho um método. O que é o método? É aquilo que me dá condição de padronização. Quando eu padronizo os processos, quando eu padronizo aquilo onde eu estou envolvido, eu crio possibilidade de repetibilidade, reprodutibilidade, e aí eu consigo estabilizar o processo. E aquele Lean que nós começamos a falar lá no início, 5S, faz com que as pessoas pensem de forma proativa. E aí eu falo pessoas, não só operadores, né? Eu falo gestores, líderes, enfim, todos os envolvidos no projeto. E esse é o fundamento principal. Então, não vai existir Lean sem metodologia, e por que eu usar uma metodologia que não me dê condição de ser ágil? Todas elas vão me dar isso, né? Então, é uma ligação extremamente próxima, sem dúvida. Quando você citou essa parte das ferramentas, enfim, elas geralmente têm algo em comum, que seria a documentação, né? Até POP, Sim. que você citou na sua fala, né? Procedimento operacional padrão, Isso. parte desse princípio. Então, nessas metodologias ágeis, você tem os sprints, né? Que seriam as entregas semanais, Exato. né? Então, como você vê a questão da documentação em meio a tanta agilidade, né? As coisas vão ser feitas de uma maneira mais ágil. Então, como você vê que fica essa questão da documentação dos processos, enfim, do projeto em si? Eu tenho A gente vai vivendo, que nem a Andriali falou do meu currículo antes. Não sei se foi isso, mas imagino que tenha contribuído muito para a forma como eu vejo algumas coisas, né? A vivência que eu tive nas consultorias que eu fiz no Brasil, foram 12 empresas desde 2016 que eu atendi, e eu acho que talvez duas ou três que foram do mesmo segmento. Todas as outras de segmentos distintos, né? Desde moda feminina, a empresa vulcanizadora de pneu agrícola, empresa que comercializava fertilizantes. Então, assim, eu acabei entrando em cenários assim totalmente diferentes do que eu tinha tido até então de experiência na indústria, né? E aí eu acabei tendo assim uma coisa para mim, Gustavo, que sempre foi aquela ideia de que falar de Lean é muito interessante, é legal, mas eu tenho que também praticar o Lean. E o praticar o Lean não é apenas ir lá na equipe, formar as pessoas e fazer com que elas sejam Lean nas atividades do dia a dia. Eu tenho que também pensar que toda a documentação que vai fazer gestão do processo onde essas pessoas estão inseridas também precisa ser Lean. Quer dizer o quê? Ela tem que ser mínima, né? Eu tenho que fazer ela sempre da forma mínima possível. Tanto que eu tive uma experiência em duas empresas que eu certifiquei na ISO 9001 2015, e a primeira, foram 3 empresas, 2 de 2015 e 2 de 2008. E a minha experiência na empresa que a gente certificou na ISO 9001 2008 foi justamente isso. Eu recebi um pacotão de documentos, né, da matriz, e o pessoal que me entregou disse assim, olha, está aqui todo o sistema de gestão da qualidade da matriz, do SGQ, e nós queremos que você implemente igual na filial, que era uma outra fábrica. Mas aí eu comecei a olhar aquela documentação, era assim, para o porte da empresa e setores, estrutura, de modo geral, que ela tinha, aquilo era absurdo, não tinha fundamento, sabe? Então nós acabamos virando uma discussão ali de 3, 4, 5 meses, até que eu consegui convencer parcialmente a direção de que nós deveríamos trabalhar de forma enxuta a documentação. Porque aquilo que tu falou, eu tenho que ter documentos, eu não consigo gerenciar um processo qualquer, um projeto, sem documentos baseados em uma metodologia, né? Só que isso tem que ser sempre partindo da maneira mais simples possível, né? Porque essa documentação vai gerar evidências, mas não quer dizer que eu tenha que ter 10, 20 documentos gerando evidências se eu posso ter os mesmos resultados com 2, 3, né? Então, assim, o documento é fundamental, eu preciso ter o documento, aí ele vai ser um documento de auxílio nos controles que eu tenho que ter, como você falou, das entregas, aquela ideia do cliente interno, o fornecedor interno, como é que eu vou fazer essa troca de informações? É documento, é parte do procedimento, né? É parte da metodologia que eu estou utilizando.
Agora, eu tenho que sempre pensar e lembrar daquele conceito básico lá, que todo mundo fala, do Lean, todo mundo é Lean, né? Mas na hora de fazer uma estrutura, acaba engessando um negócio que fica extenso, e sim, vai gerar uma série de informações, de dados e tal, mas aí pensa assim, todas as informações que eu tenho são importantes, mas até que ponto elas contribuem? Às vezes eu tenho informações que não contribuem, né? Então eu tenho excesso de informação, não agrega muito e eu tenho aquela documentação toda para gerenciar, né? Então é uma coisa assim, que tem que ser olhada com aquele ponto de vista assim construtivo para minha metodologia, para meu sistema de gestão, mas também eu tenho que ver o quanto que isso de fato soma, né? É um dos desperdícios, né, do Lean Sem Office. dúvida, Que você sem tem, dúvida, né? exatamente. Assim, só fazendo uma partezinha, hoje eu estou tendo uma experiência que nós temos na empresa que eu estou, não que sou contratado, mas não eu presto serviço, a empresa também possui muito documento, né? Mas eu percebo assim que os que circulam dentro do processo, do modo geral, naquele projeto em específico que eu estou, eles são filtrados, tá? Se inicia alguma coisa lá, vê que ele está mais atrapalhando que ajudando, ele é retirado. Mas não é excluído do sistema de gestão, ele é deixado em off, né? E acaba sendo direcionado aquilo que de fato agrega alguma coisa, né? Mas nesse caso, assim, tem que ter muito cuidado para que nas auditorias eu tenha uma evidência de que aquele documento que não está sendo usado, ou era usado até um determinado ponto, ele foi interrompido ali e tem uma justificativa para isso, né? Porque senão eu estou numa auditoria, começo a mostrar meia dúzia de documentos e o auditor começa a puxar para lá e para cá e tem 50 documentos incompletos e aí eu tenho um baita problema, né? Então, é muito importante ter alguém gerenciando tudo isso, né? A documentação que dá base para a nossa metodologia, o nosso sistema de gestão e as informações que ela gera, né? Aproveitando o gancho, professor, que tu trouxe referente à tua aplicação aí onde você está hoje, como você vê que está essa relação da aplicação de metodologias ágeis em Portugal? Trazendo esse comparativo com o Brasil, é muito diferente a situação atual das empresas aí? Olha, assim, tudo depende do segmento que você está, né? Mas para vocês terem uma ideia, eu atuo hoje como consultor sênior em melhoria contínua. Quando eu fui eu sou contratado por uma empresa de consultoria e eu presto o meu serviço, o meu trabalho é feito numa outra que é uma empresa que fabrica portas de automóveis em fibra de carbono para uma montadora alemã. E é um projeto novo e então assim, se você está num segmento, sei lá, automotivo, num segmento agrícola ou num segmento moveleiro, a aplicação com maior ou menor intensidade das metodologias ativas, no meu entendimento e experiência que eu tenho até hoje, varia muito de acordo com o segmento. Tá? Porque na minha contratação como consultor sênior em melhoria contínua, a ideia central de todo o meu trabalho foi em cima da palavra Lean. Né? O diretor da planta disse assim, olha, eu quero implementar Lean dentro desse projeto. Então, aqui a tua função é melhoria contínua para chegar num status, num determinado momento, que a gente possa afirmar que existe Lean nesse projeto. Né? Agora, tudo depende, sabe? As coisas conforme elas andam. Né? Na linha automotiva, a minha experiência hoje mostra que exige um grau de exigência extremamente alto do que aquilo que eu já tinha experimentado. Eu trabalhei com consultoria, trabalhei em indústria também, e se falava muito em melhoria contínua, processos enxutos e tal, mas não no mesmo nível de exigência que a linha automotiva tem, que era uma experiência, para mim está sendo uma experiência nova esse segmento. Agora, pensando a nível Brasil, nível Portugal, no mestrado que eu faço em engenharia de produção, o coordenador do meu mestrado, ele é um senhor, engenheiro de produção, com pós-doutorado e tal, muita experiência nas indústrias automotivas de Portugal. E aí eu tenho conversado muito com ele, assim,
durante os intervalos e tal. Ele às vezes me dá uns puxando orelhas, né? Mas ele é muito gente boa, ele me dá carona também quando eu venho para casa, ele às vezes me dá uma carona e tal. Mas eu ouço dele exatamente isso. Aqui em Portugal tem indústrias que são, nesse conceito Lean, elas são totalmente afastadas, não usam, não praticam, não interessa. Agora, no segmento automotivo é uma exigência muito alta. É claro, né? Hoje, por exemplo, eu estou num projeto da Porsche, né? Eu forneço, o projeto que eu estou envolvido é um projeto da Porsche. Então, você já imagina o nível de cobrança que a dona do projeto faz, né? Para as peças que ela compra. Mas eu tive experiências no Brasil, na época que eu estava na indústria ainda, que era para montadoras da linha agrícola, colheitadeiras, plantadeiras e tratores, também já se tinha uma exigência muito grande em termos técnicos de desenvolvimento, ou especificações do produto, né? A minha experiência no Brasil na época era uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande sobre especificações técnicas de produto, mas menores em relação ao processo. Hoje não, hoje eu não acompanho tanto o projeto do produto, é uma outra equipe de pessoas, mas eu estou, todo o fluxo produtivo, layout, a logística interna foi eu quem desenhou desse projeto em específico. Mas eu tenho uma cobrança extrema sobre eficiência, produtividade, capacidade de produção, nivelamento, balanceamento, dimensionamento dos postos, Kanban, carro kit. E os donos do projeto estão toda semana lá acompanhando, eles querem ver se de fato o que eu estou dizendo é verdade. Tem que provar que de fato aquilo vai acontecer. Então assim, em outros segmentos eu não tive essa exigência tão alta quanto no segmento automotivo. Então eu diria assim, esse professor que eu falo, inclusive ele teve algumas experiências com uma fábrica da Volkswagen em São Paulo, e pelas conversas assim, do que eu lembro, a gente falou e tal, não muda, é a mesma coisa. Então eu diria assim, nível Brasil-Portugal, não daria para dizer, aqui é mais, ou lá é menos, ou é menos aqui, mais lá. Não, é uma classificação, eu diria assim, de exigência, o nível de exigência, de acordo com o segmento, né? Mas tem isso, um pouco é do cliente também, né? Porque a linha agrícola, acho que vocês, Gustavo, está na linha agrícola, né? São segmentos assim que nos últimos 10, 15 anos avançaram muito também nesse nível de exigências em relação ao produto, porque, claro, né, é o que vai gerar competitividade e abrir espaço de mercado, né? Então, eu diria assim, é mais por segmento do que por país, né? Viu, professor? Assim, uma questão que eu queria iniciar agora na verdade, em relação a mais uma visão de mercado, né? A gente sabe que nas organizações em geral, né, a única certeza que temos é a incerteza, né? Sim. Em resumo, seria isso, né? A certeza é a incerteza. E assim, ó, como que então eu posso vislumbrar essa cultura ágil, né, em questões de adaptabilidade, né, desses times e como fazer essa estruturação também na prática? Olha, primeira coisa é começar pela base, né? Por exemplo, eu vou falando das minhas vivências, né? Não sei se eu comentei em algum momento com vocês já, mas o treinamento, a formação das pessoas não resolve os problemas, tá? Mas é necessário. E isso se prova em todos os lugares, né? Hoje eu sei disso cada vez mais porque eu estou num segmento que é bastante exigente em termos de produto, processo e tal. A gente faz muita formação da mão de obra, toda hora tem uma formação, são formações bem objetivas, né? Tal posto, tal operação, chama o pessoal lá, faz 1 hora de formação. Dali 2 dias a gente tem reincidência de problemas, né? Então, eu diria assim, a aplicação da metodologia ágil,
ela vai partir de alguma estrutura de gestão dos dados e informações que eu vou retirar do processo, né? Então, quanto mais eu fizer isso, no sentido de preparar as pessoas e também, obviamente, criar uma estrutura de produção adequada para aquilo que se exige de um produto, né, eu vou conseguir melhorar. Só que eu tenho que pensar que esse ajuste do processo baseado em metodologias ágeis, ele tem que estar concentrado internamente, né? Eu tenho que pensar assim que o Gustavo é o meu próximo posto lá na linha de produção, ele é meu cliente. Eu tenho que pensar no Gustavo e não no cliente final, ali durante o processo produtivo. Isso vai fazer com que eu me preocupe com os critérios que o posto dele vai exigir da minha entrega, né? E isso, por consequência, vai gerar um produto de excelência. Agora, a adaptação, os ajustes, a metodologia A, B, C ou D, isso é uma questão de adequar a cada situação, né? Porque, de novo, falando, hoje lá na empresa se fazem reuniões por projetos, né? Então tem projeto Porsche, Jaguar e outros. Cada projeto tem a sua equipe, os seus envolvidos e tal. Mas ninguém fala que usa metodologia Scrum. Ninguém fala que usa Kaizen se fala. Mas não existe assim nomes sendo divulgados por toda a empresa. Mas o que se faz? Reuniões diárias com cobranças, tem o quadro especificado lá o que foi definido no dia anterior. Está prometido para hoje de tarde, 16 horas. Ok, 16 horas, vamos ver as evidências da ação que está pendente lá para o Cirnei. Então é assim, sabe, a adaptação da metodologia, por vezes ela passa de uma forma discreta, a gente não vê o nome de forma muito clara dentro do processo, mas ela está lá. Eu acabo tendo aquilo intrínseco, né? E as pessoas fazem uma série de atividades e não se dão conta que aquilo é parte da metodologia ágil. Por exemplo, vocês terem uma ideia, a gente criou um sistema Kanban que não é exatamente um Kanban. Por quê? A gente não vai usar os cartões verde, amarelo e vermelho, mas a gente vai usar o sistema de carro kit, que vai abastecer quantidades exatas, vai ter uma pessoa cuidando dessa logística interna, ela vai fazer a movimentação e o abastecimento de acordo com o esvaziamento das caixas QLT do carro kit. Então, quer dizer, é uma metodologia, Kanban é uma metodologia ágil, né? Mas o nosso lá não é um Kanban, visual assim, não é um Kanban, porque não tem o quadro, né? Mas por que não tem o quadro? Porque a gente não sentiu necessidade disso, né? Da forma como é a logística interna lá, como é que é o layout, como é que é o fluxo, não houve necessidade. Então, quer dizer, vai ter uma pessoa, que é o Water Spider, a gente chama, que vai ficar cuidando da logística, porque tem muita movimentação de racks e car kit e tal, para facilitar com que isso fique bem alinhado, né? Então, assim, às vezes a adaptação, a mudança, ela acontece, mas a gente vai seguindo a ideia base, mas não necessariamente especificando, aqui é PMBOK, aqui é Scrum, aqui é não sei o que e tal. Professor, Não sei se respondi a pergunta do Gabriel, mas acho que sim. Sim, tá respondido. Eu vou pegar o gancho que tu trouxe referente ao Kaizen. Tu acredita que há uma relação de dependência da parte do Scrum pelo Kaizen? Porque para nós engenheiros, alguns pilares soam muito comuns, né? E não tão disruptivos. Assim, eu não sei se é uma dependência, existe uma relação, né? Vamos lá, o que é o Kaizen? Na tradução lá é mudança para melhor, né? Qual é que é o elemento principal dentro dos eventos Kaizen? É o formato A3, que nós utilizamos lá para fazer nada mais, nada menos do que um PDCA, né? Então, eu conheci um A3 agora que me deixou, assim, bem entusiasmado, né? Porque é um PDCA turbo, né? É uma ferramenta, uma junção de várias ferramentas lá que eu nunca tinha visto, né? Mas é excelente, assim, um negócio visual muito bom. Então, eu diria assim que
o que é o Scrum? É fazer o controle de atividades ou de demandas diárias ou determinado período de tempo lá, onde você vai reunir a tua equipe e vai cobrar aquilo que está combinado da reunião anterior, as entregas que precisam para ser feitas naquele momento. De forma bem direta é isso. Tu vai ter lá 3, 4, 5, 10 demandas, vai ter uma pessoa que cuida dessa equipe toda e ela vai estar reunindo, seja por projeto, seja pela empresa toda ou por setores, e vai todo dia acompanhar a evolução daquelas entregas. Isso basicamente é o Scrum. Aí a relação que vai existir é o quê? Se eu faço o evento Kaizen acontece, o indicado pelo menos é trabalhar com Kaizens de 3 dias, 2 dias, ou 5 dias, né? Mais dias já começa a ficar um negócio meio cansativo. O ideal mesmo é 3, 4 dias. Aí você faz o quê? É uma metodologia onde você utiliza uma ferramenta chamada A3 para deixar visível tudo aquilo que se faz em termos de melhoria ou de mudanças para melhor. Eu vou ter o que a partir disso? O PDCA, porque eu faço Kaizen hoje, dali um mês eu vou fazer um outro Kaizen. Quer dizer, eu melhorei parte do meu setor, do meu processo, mas não ficou 100%. Então eu volto e vou refazendo. O que é? Ciclo PDCA. Então, assim, existe sim uma relação, claro, mas eu acho que não uma dependência. Eu não diria que é uma dependência. Eu posso fazer independente do que for. A reunião diária lá de equipes, por exemplo, pode se entender como um Scrum, né? Agora, professor, indo para uma outra parte, talvez pensando em custos, né? Porque no final do dia uma organização está aí para trazer dinheiro, né? Durante o desenvolvimento de software, então, que essas metodologias ágeis surgiram, é possível começar de novo um projeto, ou se tiver algum problema, simplesmente apagar uma linha de código e escrever novamente, né? Na manufatura, eu vejo, às vezes, por exemplo, se você investe num robô de solda, é muito difícil você perceber que aquele investimento não foi bom, né? Você vai acabar comprometendo teu ROI, né? Teu retorno de investimento. Então, vai aumentar tuas despesas, né? Porque se não vai usar aquilo, acabou virando uma despesa. Então, como você vê essa relação da questão do planejamento? Porque na agricultura, por exemplo, uma colheitadeira pode demorar 4, 5 anos para ser planejada, né? Essa etapa de desenvolvimento de produto. Então, como você vê essa questão da agilidade e do retorno de investimento na manufatura mesmo? Eu acho que, assim, assertividade 100% nunca vai existir, né? Eu tenho alguns 20 e poucos anos já de experiência em diferentes segmentos aí da indústria, e todos os projetos que eu participei, por mais que os primeiros projetos lá eram mais voltados a componentes para a linha de montagem, né? Não produto final, mas sempre havia muita variável naquilo que se planejou, né? Muita no sentido assim, variações de aumento de custo, 10, 20, 30% e tal. Dificilmente sobra, né? E eu vivi muito tempo como fornecedor de montadora agrícola, e as montadoras trabalham com X valores destinados por engenharia e tal, né? E o que a gente mais ouvia nesses finais de projeto assim é que acabou o dinheiro, que não sei o quê, tinha que fazer um ajuste lá das contas e tal, porque houve um erro na previsão e se ultrapassou o limite previsto, né? Então, assim, tem uma história, um ditado que fala, né? Se alguém me pedir para derrubar uma árvore, me dê 5 dias, né? Porque eu vou passar 3 dias afiando o machado. Quer dizer, tenho que passar muito mais tempo planejando do que executando, né? E mesmo assim vai haver variável, vai haver variação, né? Eu acho assim, né, Gustavo, o que precisa ser feito é um planejamento mais detalhado possível. Hoje a gente pode utilizar, assim como existe a metodologia ativa dando suporte para agilizar a entrega de softwares, foi ano que ela nasceu e acabou se disseminando, inclusive existiu lá uma época que todo mundo inventava uma metodologia diferente e cada um queria dizer do seu jeito e tal. Aí criaram lá em 2001 uma espécie de regulamento dizendo assim, não, pronto, é assim, isso é metodologia ágil e acabou. Mas no final das contas é trabalhar de forma otimizada o projeto, né? Agora, o que é importante nesse planejamento, eu
ter capacidade de reagir na fase do projeto, sempre que possível, porque ali o custo é menor, né? Agora, vai acontecer, e acontece com frequência, alguns erros que eu preciso corrigir no produto. Aí eu falava que, por exemplo, eu tive uma experiência numa empresa, uma época, faz alguns anos, o pessoal fez o projeto de um produto, né? Na época a gente fornecia componentes, então o produto como um todo nasceu lá, beleza, projetaram e tal, ele foi simulado, né? Funcionamento, questões relacionadas à colisão, resistência aos impactos, esforço de tração, compressão, cisalhamento, aquela coisa toda. Todos os componentes foram simulados no software lá. E o que aconteceu? Foi aprovado porque haviam evidências de que o produto ia suportar os esforços daquele conjunto todo. A gente desenvolveu, na época foram várias ferramentas para componentes, né? E no primeiro teste de campo com o equipamento começou a quebrar uma peça depois da outra. Quebrou muita peça, muita peça. Aí o que aconteceu? A pessoa que projetou e que simulou e que aprovou e tal foi demitida, aquela coisa toda. Mas depois se descobriu que houve falha de alguns parâmetros na simulação, né? Então, assim, como é que eu vou saber exatamente que se a verba é de R$1 milhão para o projeto, que eu não vou gastar 1.200.000? Eu tenho que desgastar todas as possibilidades, por isso que surgem as metodologias ágeis, inclusive na análise do projeto, por isso se usa o PMBOK, por exemplo, por isso que todo dia eu vou aplicar o Scrum lá, fazer análise ou então definir lá, através do Smart, que é uma outra metodologia ágil, as metas do meu projeto, o que eu vou alcançar, como é que vai ser, o que vai acontecer, o que é possível atingir nesse projeto e chegar às melhores conclusões possíveis. Mas aí, como se fala, né, o coeficiente de segurança tem que ser aplicado, né? Então, a ideia que sempre se faz é estipular uma margem, sei lá, 20%, 30% acima daquilo que você desgastou e chegou à conclusão que era R$1 milhão. Mas vamos reservar 1.300.000. Porque talvez vai dar alguma coisa e preciso gastar mais, né? E assim, eu digo, de todos os projetos que eu participei, desde componentes até conjunto montado, que sempre se ultrapassa o limite. Mas a lógica tu vai minimizar essa margem, essa variação sobre o teu limite, se tu usar uma metodologia ágil, com certeza, que nada mais é do que a gestão das informações, gestão dos resultados, das evidências, para que se tome uma decisão mais acertada. Mas garantir 100% eu acho que é bem difícil, é bem complicado. Até porque tu tem variáveis que não são previstas, dali a pouco surgem, né? E agora, para pegar o gancho e também para a gente começar a encerrar esse nosso bate-papo aí, professor, como é que você identifica que a gente precisa gerar essa adaptabilidade às mudanças mercadológicas? Porque a gente vem num contexto de muitas mudanças, né? E como é que o auxílio dessa cultura ágil para essas mudanças? Tipo, como é que você identifica que as empresas, as organizações precisarão se reestruturar? Olha, eu diria que quem não fez já deveria estar fazendo, né? Já deveria estar preocupado. Porque essa adaptação, se a gente for olhar para a área de tecnologia, né? Vamos olhar para celular, a parte tecnológica, né? Aplicativos e, enfim, nós não conseguimos acompanhar a evolução tão rápida que acontece, né? Claro, tem alguém que se preocupa com isso, eu não me preocupo com isso, mas todo dia a gente tem a opção de comprar algum tipo de equipamento com uma tecnologia mais avançada. Isso significa o quê? Que nós temos resultados ótimos do que é desenvolvido nesse segmento em função das necessidades, né? Alguém cria um aplicativo porque surge uma necessidade. Então, depois que surgiu o primeiro aplicativo, alguém disse, mas olha só, esse é um negócio que vai resolver uma série de problemas. Aí tem aplicativo para tudo hoje. Às vezes o celular está trancando ali de tanto aplicativo que a gente tem e já tem que excluir uns que não usa mais, né? Então, é um negócio muito louco. Mas o que significa isso?
empresas aproveitando a oportunidade de inovação. Então, a inovação, ela tem que estar no pensamento do empreendedor todo dia, do dia todo. Porque quando você lança um produto que levou 4 anos para ser desenvolvido, né? Esse projeto que eu estou hoje, na planta que eu trabalho hoje, ele já está lá há 1 ano e meio, sendo desenvolvido. Testes, protótipo, não sei o quê. É bem certo, né, que deve ter uma outra equipe já pensando no próximo lançamento dessa série. Porque a mudança, ela tem que ser muito rápida, o mercado exige isso. E aí nós falamos de inovação e inovatividade. Então, se eu tenho lá oportunidades de resolver problema para alguém através de um produto, seja ele um software, um aplicativo, uma máquina, um equipamento, seja lá o que for, aquilo que eu falava para vocês em aula, né? A curva do ciclo de vida que um produto tem. Ele vai chegar, ele vai subir, né? O mercado está aceitando ele, daí a pouco ele começa a despencar porque não interessa mais. Aí tu precisa fazer o quê? Inovar ele para ele voltar. Aí nós temos os 2 conceitos, de inovação e inovatividade. Inovação é o quanto que eu inovo o meu produto. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer um milagre com ele. Eu só preciso fazer com que ele continue me dando dinheiro. Ou seja, o mercado tem que continuar aceitando esse produto. E a inovatividade é o quanto que eu estou disposto a investir naquele produto. Qual é a taxa de inovatividade? Eu vou continuar investindo X milhares de reais ou euros por ano para fazer algumas mudanças, ou eu deixo ele declinar e encerro por aqui? Aí tudo, claro, é uma questão estratégica de cada empresa, né? Mas eu diria assim, pensar um produto hoje, tu teve uma ideia hoje, Andriele, brilhante, né? Ele colocou 50 pessoas trabalhar para produzir aquela solução lá. Já contrata mais 50 para pensar em inovar aquela ideia para daqui a 1 ano, 2 anos. Porque senão é aquele pico e pum, acabou. Porque alguém vai ver o que tu inventou e vai chegando, né? E então essa é a questão assim de adaptabilidade, e a inovação faz esse diferencial. E assim, ó, com relação, então, principalmente às equipes de projetos, né? Acho que uma questão muito interessante é como prevenir, de certa forma, que as equipes não se dispersem e também não acabem gerando entregas demasiadas durante esse tempo de certo projeto, né? Como atuar dessa forma, então, como prevenir, então, que não haja desperdícios, então, principalmente relacionados com a aplicação da metodologia ágil, né? Prevenir a superprodução, né, no caso. É basicamente isso, só relacionado aos projetos, né? Sim. O que... Bom, pegando de novo algumas experiências, né? Eu vivi muitos anos em engenharia de processo e produto, onde a gente tinha assim, um trabalho de literalmente cobrar o escanteio e correr lá para cabecear e fazer o gol. Era um negócio mais bora, vamos lá e tem que fazer, né? E a gente fazia, acontecia e bora, deu certo, né? Foi indo. Hoje eu já estou vivendo uma experiência diferente, né? A gente tem tudo muito segregado por funções ou responsabilidades, né? Então, existe uma equipe grande de engenheiros envolvidos, alguns dedicados a questões relacionadas a material, outros em alguns processos específicos de conformação, prensa, no caso, da fibra de carbono e tal, corte, enfim. Outra equipe muito direcionada a questões mais de montagem, sistemas de fixação. Então, assim, é muito, muito bem separado o que é a responsabilidade de cada um. Existem algumas dificuldades de depois juntar todas essas informações, né? Então, é um pouco da engenharia simultânea que tem que ser praticada também, e que uma metodologia ágil, com certeza, faz a diferença nesses casos aí. Eu diria assim, Gabriel, durante o desenvolvimento de um produto, eu acho que é bem difícil
de identificar o que seria aquilo produzido como desperdício, ou algo que foi produzido sem necessidade, porque ainda no Brasil eu fiz um trabalho numa empresa onde eles aplicavam muito a impressora 3D para fazer prototipagem, né? Então alguém pensava lá um mecanismo de plantadeira ou de distribuidor de adubo, qualquer coisa, e projetava e tome lá na impressora, fazia e tá, e não sei o que. Se for parar e pensar essa parte da prototipagem, a simulação, isso é um desperdício, no sentido dos desperdícios do Lean, né? Eu faço um excesso de atividades, de ensaios e tal, para conseguir chegar a um ponto definitivo, uma solução para aquele problema. Mas agora, como é que eu vou fazer de outra forma que não seja assim? Hoje, na experiência que eu estou vivendo aqui, se faz muito teste. Muito teste. Teste de todo tipo, teste de material, teste de montagem, teste de resistência, impacto, a não sei o quê. Aí tem alguns itens de segurança que estão na porta, que são extremamente importantes. Aí dá problema aqui, dá problema lá. Se resolve como? Testando. Então, assim, se a gente for olhar, as equipes de desenvolvimento, elas precisam muito mais, ou deveriam ser obrigadas a respeitar algum tipo de método ágil, por mais simples que ele seja, mas deveria existir em todas as áreas de desenvolvimento. E isso sim no sentido de seguir um processo padrão, né? Agora, a produção excessiva, produzir a mais ou a menos, isso é bem difícil de controlar porque às vezes se faz necessário, né? Então, para vocês terem uma ideia, peças que são NOC, não conforme, por um motivo, ela pode servir para testes de outras análises e bora, vamos lá. É NOC, é não conforme, não vai jogar no lixo. Se dá para aproveitar para alguma outra coisa, vamos aproveitar. Ou seja, é aproveitamento de uma peça, porém, todo o processo de processamento dela, ou testes, ou seja lá o que for, é desperdiçado, porque a gente sabe que aquela peça vai para o lixo, né? Mas é preciso fazer para se chegar a algumas conclusões. Então, eu diria assim, no desenvolvimento de produto, metodologia ágil é obrigatório, e nesse momento talvez não seja o caso de se preocupar com excesso de produção, né? Porque é ali que tu vai conseguir chegar às conclusões, né? É que eu acho que nesse sentido é para te ser mais assertivo, né? Para no futuro Exato. não gerar mais problemas. Então, Exatamente. trazendo nesse contexto. Porque dentro dessa ideia de desenvolvimento, existem softwares que tu consegue utilizar nas simulações. Mas eu já vivi experiências que a gente fazia simulação de fundição, numa empresa que eu trabalhei. O software aceita os parâmetros que você passar para ele. Temperatura, velocidade de vazão, não sei o que. Só que lá, no mundo real da fábrica, tu não consegue reproduzir tal e qual o software. E aí o que acontece? Tu tem variáveis. Não dá certo porque tu simulou de um jeito e na prática foi diferente, ou seja, não serviu para nada. Ou deu certo. E na outra semana, quando vai produzir, dá tudo errado. Então, quer dizer, às vezes é necessário desgastar tanto com a simulação ou com testes práticos para se chegar a uma conclusão e dizer assim, olha, de fato encontramos o caminho. Ou não, vamos continuar fazendo. É que daí ali pode falar. É que daí ali também tu tem uma linha tênue que tu pode ir jogando, né, para ser assertivo. O professor já está bem doutrinado pelas indústrias alemãs, né, que ficam testando muito tempo antes. Isso tem muito aqui, sabe? A gente percebe que... E assim, como a gente acompanha todo dia... Eu hoje vivo 80% do meu tempo é no chão de fábrica, né? E lá tu vê, assim, coisas acontecendo, porque é uma fase de implementação do projeto. Então, acontece tudo, né? Mas tu vê, assim, que é no teste de campo que tu resolve muito problema. Muito problema. Não adianta sentar na salinha lá e ficar, pois é, não sei o que. Bora, vamos lá para a fábrica, senta lá do lado do posto de trabalho, acompanha, vê o que o pessoal está fazendo, anota, depois analisa e define o que é o mais adequado. E assim vai. Inclusive o processo. A gente
Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei nesse projeto, o layout ele tinha 3 máquinas, prensa CNC e uma coladeira automática. O restante tinham dispositivos e tal de montagem, mas todos eles num canto. A gente limpou toda a área onde é hoje o projeto e providenciou caixas de papelão, tipo aquele filme do... O filme lá do... fugiu o nome agora. Fome de Poder, vocês já assistiram? Do McDonald's? Do McDonald's. Vocês lembram da cena na quadra de basquete lá? Eles simulando a loja do McDonald's? Isso aí nós fizemos. Não só uma vez, várias vezes. E ainda assim nós não conseguimos deixar bom como deveria. E quando as máquinas, os dispositivos foram colocados no local, alguns tiveram que ser modificados. Mas como é que tu vai fazer de outro jeito? Não tem, tu precisa movimentar os materiais, as pessoas. E olha, é um exercício muito interessante, muito interessante. Aí, claro, os dispositivos não tem como ficar arrastando, né? A gente fez caixas de papelão, pegou caixas de papelão, na verdade, simulando os dispositivos no tamanho real, e ali o pessoal, os operadores, faziam a movimentação dos materiais e tal, a gente ficava observando, filmando e tal. E fica um resultado excelente. Ótimo. Outro Gemba, né? Exatamente. Eu acho que a gente entendeu bastante aqui as perguntas. Da minha parte seria isso. Acho que o professor conseguiu sanar boa parte das dúvidas, assim. E muito interessante essa aplicação na manufatura, né? Nós, nas aulas, principalmente, nós víamos muito focado em software e na engenharia de manufatura, na prática mesmo. Foi muito interessante ver você discorrendo sobre esse tema e sobre a prática mesmo, como você as usa na prática, né? Na vida real, não uma teoria apenas. Né? Porque os métodos ágeis, na verdade, eles surgem a partir da indústria de softwares, né? Sim. Só que quando a gente traz isso para uma fábrica, para um chão de fábrica, a gente vai vendo que esses métodos ágeis não são restritos àqueles específicos de desenvolvimento de software. Né? Desde que tu tenha uma metodologia voltada à eliminação do desperdício, padronização e geração de evidências, é um método ágil. Porque quando tu gera evidências, não quer dizer que lá no final tudo acabou, beleza, vamos olhar as evidências. Não, eu tenho que ir coletando evidências e já reagindo. Então, o que se faz? A coisa mais simples para ter um método ágil é o quê? Fazer um Kaizen, faz o Kaizen de 1 dia, 2 dias num posto. O que acontece depois disso? Tu tem uma série de informações. O que essas informações vão gerar? Plano de ação, 5W2H. No outro dia, no segundo dia, começa a executar as ações. Isso é o quê? Método ágil. Tu não espera a casa cair para ir lá consertar. Quando tu faz o Kaizen, mesmo que tu não modifique todo o ambiente, mas que tu faça uma análise do processo e tal, e enxergue lá necessidades e diga, não, aqui tem que começar com 5S e não sei o que, depois layout, nivelamento e balanceamento. Antes que tu continue tendo uma perda maior, tu já está reagindo aos problemas. É um método ágil. Então, assim, os voltados ao software, eles são muito específicos, né, lá da gestão, do desenvolvimento e tal. Mas se vocês forem ler sobre os métodos ágeis, vocês vão encontrar uma outra informação muito importante, que é o cliente estar junto do desenvolvimento. O que eu falei para vocês antes? Nós temos visitas todas as semanas do cliente. E não são as mesmas pessoas que vêm. Cada semana tem outras pessoas, outros engenheiros. Isso é o quê? É o cliente junto do desenvolvimento. Isso é o quê? Método ágil. Porque se nós não enxergamos alguma coisa, ele enxerga e ele manda fazer. Então, quer dizer, é um método ágil. Agora, como eu vou administrar os dados? Bom, aí é Pareto, é PDCA, é Kaizen, é Six Sigma. Aí é livre de fazer como fica melhor a cada situação. Exatamente isso. Eu mandei o material para a Andriele antes, um pouco mais extenso, assim, falando que o material que eu desenvolvi, ela compartilha com vocês depois. No arquivo do Drive eu também coloquei algumas respostas lá. Bem legal o material que eu recebi. A gente com certeza vai usar
E vamos deixar aqui reiterado, então, a participação do professor. O professor autoriza a gente usar a sua imagem? Sim, sim, sim. Gustavo e Gabriel autorizam usar a imagem de vocês também. A gente não vai ter nenhum registro além do verbal, então, para deixar aqui. E, professor, deixa aqui o nosso muito obrigado. Então, em nome da professora da matéria também, nosso agradecimento em nome da instituição FAOR. Queremos dizer que sentimos muito sua falta também. Ah, é? Então, como nosso coordenador de curso, e convidamos e queremos que o senhor esteja conosco ainda nessa nossa caminhada, que está quase acabando, né? É, sim, sim. E, novamente, nosso muito obrigado. E, assim, foi muito mais do que a gente esperava e esclareceu muitas dúvidas que a gente tinha. Que bom, que bom. Obrigado pelo convite. Sempre é uma satisfação ser lembrado, né? E estamos aí. Se precisarem, qualquer hora, só chamar que a gente... A vida aqui tá agitada, viu? Não tá... Não é só viagem. Não é essa sombra, água fresca e viagem, não. Tem que trabalhar, tem que se virar. Então, às vezes eu demoro para responder alguns WhatsApp, alguns e-mails, porque é bem corrido, né? Mas tá legal e que bom que vocês lembram de vez em quando a gente. É interessante também, né? Mas se precisarem de alguma coisa, façam contato, vocês têm contato e sempre que possível a gente vai ajudar. Perfeito, então. Professor, como é o nome da sua empresa? Eu sou contratado no Brasil, eu tenho a Impegno Engenharia. E aqui eu sou contratado por uma outra empresa que eu presto serviço. Mas então, quem precisar também da consultoria sim. do professor, é só procurar nas mídias sociais como Impegno Engenharia. Lá tem Instagram, tem no Facebook também. Tem um canal no YouTube, mas o canal do YouTube é Professor Cirnei. Então, estou postando algumas coisas lá, ainda não sou um youtuber, né? Mas a gente sempre vai contribuindo de alguma forma. Os estudantes, então, podem acessar lá, se inscrever, curtir, compartilhar. Perfeito, professor. Novamente, muito obrigada. Vou encerrar aqui Obrigado a vocês. A gravação e a videochamada. Ok. O pessoal quer deixar algum recado? Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite, Gustavo. No mais seria isso, só agradecimento mesmo. Valeu, então. Tá bom, obrigado.